Olá pessoal, eu sou Jorgenima Mesquita, professora e psicopedagoga. Nossa temática, nossa interação, nosso debate de hoje será sobre bullying. Você já sofreu essa prática do bullying? Você já foi alvo? Conhece alguém, conhece alguma criança, conhece algum adolescente que vem vivenciando essa dor da prática do bullying? Pensa nisso durante toda a nossa conversa nessa temática sobre bullying. Mas afinal, qual o conceito do bullying? O bullying, ele se materializa através de um comportamento agressivo que ocorre de maneira repetitiva, intencional e sem motivação. Só que essa prática, que esse comportamento agressivo, ele acontece também em uma relação desigual de poder. As pessoas que praticam bullying, elas se empoderam de um poder. Ela se empodera de um controle sobre o outro e da falta de um controle sobre ela e imagina, se ilude que tudo pode, que tudo é permissível, né? O bullying pode acontecer de maneira verbal, de maneira direta, de maneira indireta. Existem alguns públicos quando a gente está falando sobre a prática do bullying. Existe o público-alvo, aquele que está sendo a vítima, aquele que está sofrendo a prática do bullying, que está em sofrimento. Existem os praticantes, né, do bullying, né, que também sofrem ao praticar esse bullying, porque também são vítimas, porque todo praticante do bullying já sofreu bullying em uma situação anterior, que pode ter sido na escola, que pode ter sido na família. E existe também o público espectador, o público testemunha. Existe esse público que presencia a dor do outro, mas ele se omite, ele se afasta. Mas existe uma justificativa para essa omissão. Ele geralmente se afasta, esse público se afasta, porque teme em ser a próxima vítima do sofrimento do bullying, né? Bom, como é que nós podemos citar aqui algumas consequências, né, para o público que sofre o bullying, para crianças e adolescentes que sofrem o bullying? Vamos ver. As consequências, elas são psicossomáticas, certo? A criança evita ir à escola, o desempenho pedagógico começa a entrar em sofrimento, o déficit atencional começa a surgir, a desatenção, o medo de ir à escola começa a ser revelado, né? Quando chega a hora de ir para a escola, ela começa a ter dor de barriga, ela começa a dizer que a professora é chata, pede para os pais mudar de escola. Essas são algumas das consequências das pessoas, das crianças e adolescentes que sofrem bullying, né? Bom, e como é que nós podemos identificar o comportamento das pessoas, das crianças e dos adolescentes especificamente, que estão sofrendo a prática do bullying? Então vamos a algumas identificações, né? Geralmente essa criança, dentro da escola, ela evita a participar de brincadeiras com os colegas, ela evita a brincar na hora do recreio. Geralmente ela opta pela presença da professora, ela está sempre perto de um adulto, ela se esconde, né? Então isso são alguns dos comportamentos. As festinhas de aniversários, as programações, os passeios escolares, essa criança, ela geralmente se nega a participar. Então, quais são algumas identificações que a gente pode observar esse comportamento dentro do cenário de casa, né? Esse filho ou essa filha, ela se isola mais seu comportamento, né? Ela fica mais arredia, ela fica agressiva, ela fica com muita insônia, muitas vezes acontece isso. Enfim, ela vai dando alguns sinais e muitas vezes a criança também chega com a roupa um pouco rasgada, com algumas manchas. Por isso nós pais, né, nós devemos ficar atentos ao comportamento, né, dos nossos filhos nesse momento que ele chega para casa. Nós vamos falar mais isso, sobre esse olhar, sobre essa escuta na relação pais e filhos, né? Bom, como é que nós podemos fazer a intervenção diante do processo da prática do bullying? É muito importante que a escola, que a família sejam parceiros do desenvolvimento das crianças, muito parceiro. É importante que nas reuniões pedagógicas, nos encontros pedagógicos dos professores, a temática do bullying seja discutida. Muitas vezes acontece na sala de aula, está acontecendo um cenário, uma cena de bullying, e esse professor fica impotente, sem saber o que fazer.
Muitas vezes esse próprio professor também já foi alvo de bullying na sua infância, na sua adolescência. Por isso que é importante, senhores gestores, senhores coordenadores de escola, psicólogos, psicopedagogos, né? Fazer reuniões pedagógicas, encontros pedagógicos para esclarecer de fato como é que o bullying acontece, como é que nós podemos intervir não só diante da criança que está sendo alvo do bullying, mas também, principalmente, naquela criança que está praticando bullying, né? Porque essa criança que pratica o bullying, esse adolescente que pratica o bullying, também está sofrendo. Ele está se empoderando, né, de uma liderança, de um falso poder que tudo pode, né? Então, tanto o alvo, né, tanto o público-alvo, tanto o público praticante precisam de intervenção adequada. Outra questão que nós não podemos deixar de pontuar no nosso diálogo, né, é a questão do silêncio. Muitas vezes a criança está sofrendo tanto essa dor, né, de se sentir fracassado, de se sentir inibido, de se sentir rejeitado, excluído no ambiente escolar, que ele opta em manter um silêncio. Ele sim apresenta um comportamento introspectivo, ele entra num silêncio tão grande que ele não consegue expor em palavras o seu sofrimento, né? E quando ele entra em silêncio, aí vem o perigo, porque ele se aprisiona, a autoimagem dele, a autoestima dele começa a ficar prejudicada e ele começa a criar duas imagens, duas situações de vida. A situação de fracasso de vida e a situação de fracasso acadêmico, porque na escola ele não está tendo sucesso e seu emocional também está sendo muito prejudicado. Então, o bullying é uma forma de abortar a vida. A gente vai abortando essa vida, né? A gente vai se negando, né, a falar para o outro que esse outro é o pai, que esse outro pode ser minha mãe, esse outro pode ser minha professora, sobre o que eu estou passando, e eu vou levando isso para a fase da adolescência, levo para a fase adulta e vai desenvolvendo outros sintomas. Eu posso entrar em depressão, eu posso entrar numa síndrome de pânico, de fobia. E muitas vezes acontece da prática do bullying, né, desse sofrimento, desse silêncio, ocasionar o suicídio, como vem acontecendo muito na sociedade. Bom, quais as dicas que nós deixamos nesse momento, senhores pais, senhores professores que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento? Diálogo. Desenvolva a escuta, desenvolva o olhar do diálogo, o olhar do afeto sobre o seu filho, o olhar da afetividade sobre o aluno. Nós estamos vivendo uma sociedade muito perversa, onde os valores estão todos inversos, né? Onde os princípios morais estão perdendo espaço, né? Então, o bullying também, ele pode ser instalado dentro da nossa própria casa, né? O que é que acontece, né? Muitas vezes o pai, ele tem um comportamento muito autoritário, né? Ele diz assim, se apanhar na escola, você também vai ter que bater na escola. Ou então ele é muito agressivo, ele não se controla em dar ordem aos funcionários da casa. Então essa própria criança, ela reproduz o comportamento desse pai ou dessa mãe. Às vezes é com a funcionária, às vezes é com alguém que está tomando conta dele naquele momento, né? Outro exemplo que nós podemos ilustrar nesse momento do diálogo, né? Existe até sim algumas tentativas da criança conversar com os pais em casa sobre o que estão passando. Vamos só ilustrar nesse momento. A criança chega para o pai, a criança chega para a mãe e diz: olha pai, estão me apelidando, estão me chamando de gordo, ou então estão me chamando de magra. Todas as vezes na hora do recreio, eu sou quase obrigada a dividir meu lanche. Na hora dos trabalhos de grupo, papai e mamãe, ninguém me escolhe para participar do evento, para brincar na hora do recreio, enfim. E de repente, esses pais estão revivenciando a mesma história que eles tiveram lá na infância e na adolescência. E de forma impotente e sofrida, eles revelam para os filhos: filho, eu passei por isso também. Sua mãe também passou por isso. Não liga não, vai passar. E na verdade não vai passar. Porque os pais, por excelência, são as pessoas que nós mais confiamos nesse momento, né? E essa criança procura esses pais, né? Na certeza que esses pais vão alcançá-la.
e na verdade esses pais também não reelaboraram do ponto de vista emocional, psíquico, essa situação de sofrimento de bullying que passaram. Uma outra questão também que nós podemos colocar aqui como reflexão, né, como debate, né, acontece muitas vezes na porta do banheiro, ter algum recadinho, né, lá, olha, eu não estou bem hoje, eu briguei com meu namorado, eu tô com muita dor de cabeça, não vejo a hora de chegar em casa e passar o tempo todo nas minhas redes sociais. Devemos ficar muito alerta a esse tipo de recadinho que os alunos escrevem na porta do banheiro, na mesa, na cadeira da escola, porque muitas vezes é comum, querem chamar atenção. Eles querem chamar atenção, sim, mas eles querem chamar atenção de outra forma. Olhem para mim, eu estou aqui. Então qualquer tipo de sinal que o adolescente, que a criança revela para os pais na família, para os educadores na escola, são situações que nós devemos pegar, ter um olhar de sensibilidade, ter um olhar reflexivo, ter um olhar afetivo em relação a esse sofrimento que esse adolescente, que essa criança está passando. Então, gente, vamos ficar atento ao que nós estamos realizando, que tipo de parceria nós estamos realizando com nossos filhos a nível de formação. A qualidade da formação, do desenvolvimento dos nossos filhos, seja na dinâmica psíquica, na dinâmica intelectual, na dinâmica cultural, na dinâmica social, na dinâmica emocional dessa criança, desse adolescente, vai depender da qualidade da formação da dinâmica familiar. Então fique atento a seus filhos, dialoguem, né? E não se afaste, mesmo que você esteja trabalhando muito, procure tempo para ouvir, para escutar. E também não esqueça, senhores pais, de estar junto à escola, de ser parceiros no momento em que você percebe algo estranho no comportamento dos seus filhos. Então, vamos aqui, deixamos as dicas de parceria e que a gente, cada dia mais, nós possamos construir um olhar sensível, um olhar reflexivo, um olhar de diálogo, de segurança, de confiança em relação aos nossos filhos. Deixo essas dicas sobre a discussão do bullying. E deixo também um grande abraço e nos encontramos no próximo diálogo. Um abraço. Jorgemima Mesquita.